Um outro elemento muito interessante nessa fase de documentação de projeto são os identificadores. E o Revit já nos traz aqui algumas coisas já pré-definidas. Por exemplo, identificador por categoria. Essa primeira opção, ela identifica automaticamente qual a categoria do elemento que eu estou tentando identificar. Tá? Então ele já traz identificador próprio para cada tipo de elemento. Por exemplo, se eu quisesse identificar um tipo de parede, tá? Ele vai trazer algum item de identificação dele. É o mesmo que tem aqui, por exemplo, para essa outra parede. Então nota que o identificador de parede está ali, um losango. Se eu tentar identificar uma janela, ele vai trazer um hexágono. Então esse hexágono está ali com o número 20. Esse número 20 corresponde a um número de identificação daquela janela. Assim como nós temos aqui aquelas outras janelas que não estão no meu campo visual, duas de número 19 e outra de número 10. Tem ainda portas que trazem um outro desenho. Tá? Posso estar tentando identificar uma escada, assim como essa daqui, ou até mesmo algum equipamento. Só que esse mobiliário não tem nenhum tipo de identificador carregado no projeto, então ele não consegue identificar. Bom, aqui nessa primeira opção eu faço a identificação de item por item, selecionando aquele item que eu quero identificar. Para que é que servem esses identificadores? Para eu fazer uma tabela, uma listagem de itens colocados no meu projeto. Imagina, por exemplo, que eu quisesse fazer uma tabela com todas as portas e aí a descrição dessas portas dentro dessa tabela. Tá? A questão das tabelas em si a gente vai ver num vídeo posterior, em outro módulo, mas por enquanto a gente vai apenas ver aqui a colocação dos identificadores. Nós já tínhamos visto também identificadores de área e identificadores de ambiente, né, que são esses dois que estão aqui, ó, que são de ambiente, e o de área que só aparece lá na planta de área. E tenho ainda o identificador de material. Esse aqui é interessante, porque enquanto esse aqui identifica a parede num todo, né, de uma única vez, o outro vai identificar cada um dos materiais dentro da parede. Então nota que eu tenho aqui ó, o material do piso, que é o revestimento de laje de concreto. Começa a chegar um pouquinho próximo da parede, ele já encontrou ali um outro, revestimento da placa de partícula, né? Ou ainda tijolo comum, ou ainda, se chegar um pouquinho mais para fora, placa de gesso da parede. Então se eu tiver tipo numa escala muito ampliada, vou colocar aqui a escala 1, 2, por exemplo, aonde eu posso ver o desenho mais detalhadamente, eu poderia trazer aqui ó, esses revestimentos para fora, como se fosse uma identificação do tipo de material que eu tenho. Alguns ainda não estão nomeados, né, como este aqui não está nomeado, este também não está nomeado, então ele acaba não encontrando. Tá? Mas aquilo que já está nomeado, que já tem um nome atribuído, ele consegue fazer então essa identificação de cada um dos materiais. E aí a colocação desse identificador ele é feito de acordo com as opções da barra de opções que estiverem ligadas. Então o identificador, né, se eu tiver aqui ó, com chamada de detalhe, ele faz a chamadinha de detalhe. Se não tiver, ele vai notificar esse material diretamente em cima do material que ele está identificando. No caso aqui eu não estou com material. Então agora sim, material, né? E aí ele consegue notificar cada um dos materiais diretamente em cima dele. Ó. No caso das configurações aqui, dos estilos, a única coisa que eu consigo modificar é aqui a seta de chamada de detalhe. Eu posso estar colocando algum daqueles elementos, daquelas pontas de seta, para poder fazer a marcação. Eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver, ponto fechado, ponto preenchido. Eu gosto desse aqui para materiais. Então aplico, vou ligar novamente a chamada de detalhe e aí ele já faz uma bolinha para dizer qual que é aquele material que eu estou colocando. Tão simples quanto isso. O segundo item, identificar todos, ele é bem interessante também. Eu vou diminuir aqui a escala novamente, colocar uma escala um pouco maior e apagar esses itens. Eu vou pedir aqui ó, uma identificação automática de todas as portas ao mesmo tempo.
Para esse projeto aqui é muito fácil, né? Só tenho 3 portas. Mas imagine aí um projeto com 350 portas, né? Então fica um pouco cansativo a gente ficar buscando cada uma delas dentro da nossa planta. Então eu posso clicar aqui sobre esse ícone e ele vai me trazer uma janela aonde ele pergunta qual tipo de identificador que eu quero colocar no projeto. Então eu vou pedir, por exemplo, para que ele identifique todas as portas, identificadores de porta. Se eu quiser mais algum elemento, eu posso selecionar eles em simultâneo. Tá? Mas aqui no caso eu quero apenas as portas. Manda aplicar e ele já coloca o identificador em cada uma das portas. Então já está aqui, ó, identificador porta 1, porta 2 e porta 3.